se consiga retê-los, porque senão estaremos num ciclo de elevado investimento para captar clientes, captar negócio e perda de clientes que obrigam a novo investimento. O envolvimento do cliente, se ele estiver satisfeito, obviamente que será maior e, portanto, e que potencia dessa forma, no fundo, maior retorno daquele cliente para com as organizações. Ao estar a avaliar a satisfação do cliente, também de alguma forma posso estar a influenciar a minha oferta. Ou seja, ao estar a ouvir o cliente, ao estar a monitorizar aquilo que é a percepção de qualidade que o cliente tem sobre a minha marca, sobre o meu produto ou sobre o meu serviço, de alguma forma permite-me desenhar a oferta de acordo com a tendência dos meus clientes do ponto de vista daquilo que eles pretendem, quais são as suas necessidades, o que é que eles querem ver respondido. O que é que na altura, dentro da minha organização, eu não estou a conseguir fazer bem e que me leva a, de alguma forma, perder esse cliente ou pôr em causa a retenção desse cliente. Por outro lado, um cliente que esteja satisfeito, embora não seja muito comum, porque o word of mouth tem sempre muito mais peso quando o cliente não está satisfeito, é muito mais normal dizer mal, infelizmente, do que dizer bem, mas, de facto, o word of mouth também é importante. Quando eu estou satisfeito e digo bem da organização e digo bem daquela empresa ou daquela marca, de alguma forma estou a contribuir para que essa marca possa mais facilmente captar negócio e captar novos clientes. E hoje em dia, esse word of mouth tem um âmbito muito mais lato do que tinha aqui há uns anos atrás. De seguida vou-vos apresentar alguns números relativamente ao impacto da relação e da experiência dos clientes com as marcas e alguns números que, às vezes, alguns deles podem parecer óbvios e outros, de alguma forma, são surpreendentes. Os consumidores que afirmam que estariam dispostos a pagar mais por uma melhor experiência com as marcas, estamos a falar de 86%, ou seja, uma grande fatia de clientes estaria disponível para pagar mais do que aquilo que paga hoje para obter melhor serviço, para obter uma melhor experiência com a marca. E, portanto, isto, de alguma forma, em tempos de crise, parece surpreendente como é que um consumidor, de alguma forma, está disposto a pagar mais só para obter melhores experiências. Eu vou-vos depois, mais à frente, mostrar um indicador onde isto se torna totalmente claro. E, portanto, se eu não apostar nesta relação, na qualidade da relação com o meu cliente, na qualidade da experiência com o meu cliente, eu, de facto, perco dinheiro. Portanto, e as empresas hoje perdem dinheiro quando não apostam nessa relação. Ou seja, é normal, e também vamos ver isso mais à frente, mas é muito comum que os maiores investimentos se façam com a captação de clientes, muito orientadas para a captação de clientes, e depois a fatia de investimento para aquilo que é cuidar da relação com o cliente, cuidar das experiências que esse cliente tem com a marca, é menor. E, portanto, isso leva a que haja um menor envolvimento com os clientes e depois à perda desses mesmos clientes. Isto, aqui do ponto de vista genérico, é muito fácil vocês perceberem o investimento que grandes marcas fazem, por exemplo, na área das telecomunicações, com eventos de verão, por exemplo, com campanhas que decorrem às vezes na rua. Recordo a Vodafone, por exemplo, com o investimento que fez agora com a campanha Red. Portanto, são fortes investimentos de captação de clientes e depois esses investimentos não têm paralelo naquilo que é os serviços de apoio a esses mesmos clientes. É normal nós irmos a uma loja de qualquer uma das telcos e demorarmos muito tempo para sermos atendidos. É normal ligarmos para um call center e demorarmos muito tempo para sermos atendidos. Aliás, há call centers que pura e simplesmente nos dizem que neste momento não nos podem atender, ligamos assim que nos for possível. Portanto, são eles que escolhem quando é que querem falar connosco. Portanto, invertendo aqui um bocadinho aquilo que é a lógica de quem é que é o cliente. A grande maioria dos consumidores decide, obviamente, recorrer à concorrência após uma má experiência. Nos nossos dias, os consumidores têm
bastante informação sobre o mercado e, portanto, sobre um determinado setor. E, portanto, rapidamente conseguem perceber que alternativas é que têm. E, perante uma má experiência, para eles é especialmente fácil mudar. E, portanto, basta existir uma dessas más experiências para que eu, de facto, porque é que o consumidor recorra a um meu concorrente do ponto de vista de serviço. E, portanto, mais uma vez, eu vou perder aquele cliente, eu vou ter que investir novamente naquilo que é a captação de clientes. Outro número interessante é que mais de um quarto dos consumidores hoje publicam más experiências nas redes sociais. Quando eu falava há pouco do impacto do word of mouth, hoje é bastante superior do que aquilo que era há uns anos atrás. De facto, eu hoje, sendo um cliente individual, um consumidor individual de uma determinada marca, posso criar grandes impactos a uma marca. Eu recordo-me aquilo que se passou no caso da EDP, numa rede social, em que há um comentário negativo e que esse comentário negativo foi mal endereçado e, portanto, foi pura e simplesmente apagado. O que é que isso gerou a seguir? Portanto, aquilo que era uma insatisfação de um indivíduo, de uma marca que tem milhões de clientes, não é? É um indivíduo único, no entanto, a insatisfação desse cliente tornou-se algo que todos os outros clientes acabaram por conhecer. Portanto, isto é o impacto hoje, o impacto possível, o potencial impacto de uma má experiência com a marca poder provocar situações como a que acabei de descrever e que, mais uma vez, levam à perda de clientes. Bom, a grande maioria dos consumidores que partilharam, nem sempre só online, mas este indicador fala especificamente da partilha online das suas reclamações. Nem sequer essas reclamações foram endereçadas. Portanto, nós estamos a dizer que 79% das reclamações não foram sequer tratadas. E o que isto demonstra é que as empresas, no fundo, para já não estão orientadas para aquilo que é a gestão da experiência dos seus clientes e, por último, desconhecem que um cliente descontente em que eu consiga, um consumidor descontente em que eu consiga resolver a origem desse descontentamento, poderá tornar-se um embaixador da marca. Porque poderá ele próprio ficar mais fiável à marca do que estaria antes desse acontecimento negativo. E, portanto, por vezes, uma reclamação é uma oportunidade para ganhar aquele cliente. Okay? Metade dos consumidores darão apenas uma semana às empresas para que respondam às suas necessidades, às suas questões. Se eu tenho uma dúvida sobre um determinado produto ou serviço, tenho uma dúvida sobre a marca, eu no máximo darei uma semana para que me respondam. Ao fim de uma semana vou procurar alternativas. E mais uma vez, seja para a captação do negócio, seja para novos consumidores, seja para consumidores que tenham novas necessidades para com aquela marca. E, portanto, obviamente que o tempo começa a contar e, portanto, eu tenho que me dimensionar do ponto de vista daquilo que é a minha capacidade de resposta para que não perca estes clientes. Vamos falar agora sobre o American Customer Satisfaction Index, que é um indicador, tal como o nome indica, norte-americano, relativamente ao índice de satisfação dos clientes de determinadas marcas. E o que este gráfico nos mostra é como é que essas empresas remuneram o capital por cada $100. Aquelas que estão com melhores índices de satisfação medidos por este índice remuneram 5 vezes mais o capital do que aquelas que, por exemplo, fazem parte de um índice como o SP. Ou seja, as empresas que mais apostam na qualidade de serviço, na qualidade percebida de serviço com os seus clientes, conseguem
obter melhor performance financeira. Aquilo que nós vimos num dos primeiros slides, que era os clientes estão dispostos a pagar mais para ter uma melhor experiência na relação com a marca, é bem visível no período que nós vemos aqui, o início da crise financeira em 2008, onde o gap entre os dois índices aumenta consideravelmente. Ou seja, num período de crise, aquilo que, à partida, uma primeira leitura nos poderia levar a que a qualidade de serviço não é importante, porque eu quero é pagar menos, aquilo que esta informação nos transmite é exatamente o contrário. É que, perante um período de crise, é mais importante ter qualidade, porque mais rapidamente eu vou ou poderei mudar para a concorrência. Portanto, isto, obviamente, são aspectos que são importantes do ponto de vista de onde é que eu devo colocar, de facto, a aposta do ponto de vista daquilo que é a minha relação com os clientes. Bom, então, qual é o primeiro passo que uma organização deve dar? Medir. O primeiro passo para melhorar, costumamos dizer muitas vezes, é, de facto, medir, ter a percepção do que é que está a correr bem, do que é que está a correr mal e perceber, na relação com o cliente, onde é que eu tenho que atuar. A Contacte pertence a um grupo financeiro e que estava aqui há 5 anos atrás em 4º lugar no ranking de satisfação de clientes em Portugal. Tomou a decisão de que a gestão da experiência com os clientes era prioritária, decidiu medir, tomar indicadores que de alguma forma pudessem medir essa satisfação nos mais diversos pontos de experiência desses clientes com essa instituição, e hoje é reconhecidamente a marca com o índice de satisfação mais elevado dos clientes nesse setor. E, portanto, o primeiro passo foi, de facto, medir onde é que estão os problemas, onde é que o cliente já está satisfeito, o que é que eu tenho que alterar do ponto de vista daquilo que é a minha oferta, daquilo que é a minha organização de processos, no fundo, perceber quais são as necessidades dos meus clientes e onde eu não as estou a endereçar. E clientes... E a forma como eu me relaciono com os clientes hoje, nas grandes organizações e não só, não estão confinadas a um ponto de contacto. Eu hoje, os consumidores, têm, na maior parte das organizações, diferentes pontos de contacto com essas organizações. E esses pontos de contacto geram experiências diferentes. Eu posso ter um produto absolutamente fantástico, mas se nas lojas não tiver ninguém que os consiga vender e que consiga demonstrar essa vantagem, eu não vou conseguir, com certeza, ter uma excelente performance nas vendas. Eu posso vender bem o produto, posso ter lojas fantásticas, posso ter um produto fantástico, mas se não tiver os serviços pós-venda, gente competente e os serviços dimensionados e corretamente dimensionados para aquilo que é a realidade daquela atividade, eu provavelmente vou perder clientes porque não consigo resolver as necessidades dos meus clientes após o momento da venda. E, portanto, o problema não está no produto, o problema não está no ponto de venda, o problema está no processo ou na realidade do pós-venda daquele produto. E eu posso estender essa realidade a outros canais. Por exemplo, a questão da internet. Se eu tiver um site que me permita, de alguma forma, alguma componente de self-service com a minha marca na internet, se o site for mais lento, se eu não tiver assistência para a utilização no site, eu, mais uma vez, vou ter uma má experiência com a marca. E, portanto, eu tenho diferentes perfis de clientes, diferentes pontos de contacto dos meus clientes com a minha marca e, tipicamente, hoje, aquilo que se faz, ou que a grande parte das empresas fazem do ponto de vista daquilo que é a avaliação de satisfação dos clientes, é orientarem-se especificamente para um canal para medir essa satisfação. Não sei se, provavelmente, todos vocês já terão recebido inquéritos de satisfação por e-mail. É aquilo que hoje
é mais comum, é aquilo que toda a gente hoje faz. A questão é que estamos a medir a satisfação dos meus clientes, ou dos clientes, apenas num canal. Chegando apenas, provavelmente, a um perfil dos meus clientes. Se eu tenho uma organização que tem lojas, que tem um site de self-service, que tem um call center, que tem pessoas que vendem porta a porta, etc., eu tenho não só formas diferentes de comunicar com os meus clientes, como tenho clientes de perfis completamente diferentes. Tenho clientes que preferem usar a internet, tenho outros clientes que preferem usar as lojas, portanto, tenho clientes com necessidades diferentes. Se eu utilizo apenas um canal para medir a satisfação desses clientes, mais uma vez, o enviar um e-mail que redireciona para um questionário de satisfação, eu estou a limitar demasiado aquilo que é a minha capacidade de garantia de feedback dos meus clientes. Porque nem todos estão orientados, eu não sei se toda a gente tem e-mail, hoje em dia a maior parte das pessoas tem e-mail, mas ainda assim, em muitas áreas de atividade existem muitos clientes que não têm e-mail e outros que nem sequer fazem a utilização do e-mail de uma forma recorrente e outros que não gostam sequer de garantir esse feedback por e-mail. E, portanto, o que eu tenho que garantir é outras formas que me permitam cobrir estes canais e esses perfis de clientes. E aqui que entra, então, aquilo que também é o âmbito de atuação da Contact, em que nós criamos uma solução que está disponível na cloud e é uma solução que, no fundo, permite obter insights dos meus consumidores, ou dos consumidores de uma organização, mas num âmbito de multicanalidade. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu não vou limitar a minha recolha de feedback de experiência dos meus clientes apenas ao canal e-mail, eu posso o fazer noutros canais das mais diversas formas. Dando aqui um exemplo concreto, ligado, por exemplo, à área seguradora. A Contact tem um cliente no setor segurador que, para todos os clientes que tinham tido sinistros no mês anterior, fazia questionários de satisfação telefónicos. Ou seja, para já escolhi aqui um canal, o questionário de satisfação telefónico, que é um canal mais personalizado e que consegue chegar a mais consumidores do que propriamente o canal e-mail. Mas tem aqui, obviamente, um outro impacto. É claramente um canal mais caro, porque eu envolvo pessoas, é diferente de enviar um e-mail que alguém me vai responder, no fundo, é o cliente que está a ter o trabalho por mim, para me dar esse feedback. No canal telefónico é claramente um canal mais caro. Ao ter uma plataforma que lhe permita obter esse feedback em múltiplos canais, aquilo que essa organização fez foi, bom, então eu vou fazer um pequeno questionário por SMS, em que vou perguntar, no limite, faço uma questão em como é que avalia a sua experiência relativamente ao sinistro ocorrido, de 1 a 10, e para aqueles que têm uma notação mais baixa, vou então fazer, de uma forma mais detalhada, o questionário telefónico. Isto permite o quê? Permite a esta empresa que, para já, tenha uma noção global daquilo que é o índice de satisfação dos seus clientes e obter de uma forma detalhada o que é que correu mal relativamente aos clientes que estão mais insatisfeitos. E obter essa informação permite claramente atuar ao nível dos processos, ao nível da oferta, para resolver a razão dessa insatisfação. Bom, isto é um exemplo do que eu consigo fazer online relativamente à medição de uma determinada experiência que o cliente teve com a marca. Mas existem muitas outras opções numa ferramenta deste género. Ou seja, aquilo que eu pretendo aquilo que é importante que as empresas definam é quais são os momentos-chave na relação dos seus consumidores com a marca. Que momentos-chave são esses? Ou seja, quando compram, quando reclamam, quando têm uma necessidade ao nível do serviço pós-venda, são claramente momentos-chave.
para além desses momentos-chave, o que é que eu também quero avaliar? Quero avaliar quem é que atende o cliente, ou seja, os meus colaboradores. Quais são os colaboradores que geram mais satisfação ou menos satisfação? Avaliar quais são os produtos que geram mais satisfação ou menos satisfação. Ou quais são os processos que, por estarem mal desenhados, por não estarem de acordo com as necessidades dos clientes, que também geram percepção de valor ou não junto desses mesmos clientes. Portanto, no fundo, eu ter a capacidade de, por usar uma ferramenta que me permita alcançar o cliente de diversas formas, clientes com diversos perfis, perceber rapidamente, dentro daquilo que é a realidade da minha organização, entre processos, produtos e, obviamente, aquilo que é importante são as pessoas que estão na organização, o que é que está a contribuir para gerar valor junto dos clientes e aquilo que, de alguma forma, está a destruir valor junto desses clientes. Algo que também é importante para os clientes é a percepção da ação. Ou seja, eu quando respondo a um questionário de satisfação online, eu pelo menos já respondi a vários e nada aconteceu. Ou seja, eu já respondi a vários questionários de satisfação de uma forma até bastante negativa e não ocorreu nada a partir daí. Eu, na minha opinião, enquanto consumidor, é algo que claramente me desagrada, porque parece que estou a contribuir apenas para um indicador. Portanto, alguém precisa de um indicador de satisfação, mas daí não decorre nada relativamente àquilo que é o meu feedback. Uma plataforma como esta, aquilo que permite é, de facto, agir de imediato relativamente àquilo que é o feedback do cliente. Ou seja, eu, se responder via um SMS, e aquilo que acontece, por exemplo, no caso dessa companhia seguradora, se eu respondi de 1 a 10 e dou 1, eu não posso, por isso simplesmente, agradecer. Olha, muito obrigado por nos ter dado 1. Não faz sentido. Se 1 é muito insatisfeito, eu respondo 1 e agradeço, não faz de todo sentido. Aquilo que faz sentido é eu reagir de imediato. Eu reagir de imediato é colocar alguém da minha organização a falar com esse cliente, procurando obter desse mesmo cliente as razões que o levam a estar tão insatisfeito. E devo fazer de imediato. E vimos que, nos números que eu vos apresentei há pouco, que um cliente insatisfeito que reclama e que de alguma forma eu consigo resolver a razão dessa reclamação, se tornará um embaixador dessa marca. Portanto, a velocidade de reação é absolutamente essencial para eu garantir que consigo minimizar aquilo que é o estrago que esse cliente eventualmente pode provocar. Independentemente do canal que vou utilizar. Se eu tiver, imagino que é alguém que eu entrego um tablet em mão e que eu respondo, mais uma vez, que estou bestialmente insatisfeito. Se eu pegar no tablet e dizer, olha, muito obrigado pela resposta que me deu, ficar a olhar para essa pessoa, então, mas valeu de alguma coisa responder isto? Alguém me ouviu? Este feedback serve para alguma coisa? Vai resolver alguma coisa? Se eu responder de uma forma muito negativa e tiver, de facto, esse tratamento imediato relativamente ao feedback que estou a dar, eu sinto que o meu feedback foi ouvido, sinto que a minha situação vai ser resolvida e, de alguma forma, dou muito mais credibilidade a essa organização do que daria se nada acontecesse. Aliás, eu, na minha opinião, essa organização perderia toda a credibilidade. Outro aspecto importante relativamente à obtenção da satisfação dos clientes. Se eu tenho um cliente bastante satisfeito e se, ao contrário daquilo que eu estava a dizer há pouco, estou a obter um feedback, em vez de obter um feedback muito negativo, estou a obter um feedback muito positivo, por que não envolver a empresa nesse momento? Eu tenho a atenção do cliente naquele momento, daquele consumidor. Ele está-me a dizer que está especialmente satisfeito, está especialmente envolvido com a marca, então, por que não ativar comercialmente aquele cliente? Por que não propor ao cliente falar com alguém naquele momento? Alguém que pode ser o seu gestor de conta, quem tem a responsabilidade, de alguma forma, comercial sobre aquele cliente. Pode ser um call center, pode ser o vendedor da loja, pode ser quem tiver que interagir com esse cliente. Agora tenho a nenhuma oportunidade.
É um cliente que está muito envolvido, que diz que até estaria, numa resposta que dá, estaria interessado em novos produtos com aquela marca, porque não então, naquele momento, reagir? E isso, mais uma vez, é aquilo que esta plataforma consegue fazer. Ou seja, tipicamente estas plataformas, quando surgiram, e grande parte delas ainda continuam assim, aquilo que permitem é obter informação. Não agem imediatamente ou não sistematizam as ações em função daquilo que estão a recolher do ponto de vista de informação. Portanto, se a organização nem sequer tiver interesse em trabalhar essa informação, vai obter um rácio de satisfação e não vai fazer nada a partir daí. Com uma solução como aqui a que estamos a falar, obviamente eu consigo imediatamente sistematizar as ações, elas não dependem de ninguém, não dependem se a pessoa num determinado departamento de reclamações está mais bem disposto ou menos bem disposto para endereçar uma reclamação. Isso é feito de uma forma totalmente automática. Bom, para concluir então, quais são as principais vantagens de medir a satisfação do cliente e de incrementar a satisfação dos clientes? Um reflexo de medição e de aumento de satisfação dos clientes é claramente o aumento da competitividade da organização. Quando eu tenho lojas diferentes, tenho colaboradores diferentes, tenho serviços diferentes, que têm a noção do seu impacto na satisfação do cliente e aquilo que é a avaliação qualitativa dessa relação é-lhes transmitida, gera-se um ambiente de competitividade interna dentro dessas organizações. E, portanto, há claramente um incremento de competitividade dentro da organização em busca do melhor indicador de qualidade. Por outro lado, a questão de procurar ter vantagem ou potenciar a vantagem naquilo que é a relação emocional com o cliente. E, portanto, quando hoje nós vemos em determinados espaços comerciais e em determinadas organizações que somos recebidos com um sorriso, por causa dos hotéis, por exemplo, nós sentimos que aquela simpatia é uma simpatia que faz parte do ADN daquelas pessoas que estão ali a servir. Mas isso não acontece por acaso. É porque aquelas pessoas que nos estão a servir num determinado hotel e que nos receberam num determinado hotel estão a ser avaliadas em função daquilo que é a minha reação e a minha percepção de qualidade dessa recepção. E, portanto, eu oriento as organizações para aquilo que é a relação e a importância da relação com os clientes. E isso, obviamente, acaba por fidelizar os clientes, porque eu sinto-me, como aquelas pessoas, eu sinto-me em casa, não é? Se eu chegar a um hotel, sou bem recebido, tratam-me pelo nome, recebem-me sempre com sorrisos, eu sinto que estou a ser bem tratado e acabo por me fidelizar àquela marca. E se estou bem tratado, obviamente que um aspecto interessante é dizer, vão para aquele hotel, naquele sítio, porque lá são muito bem recebidos. Portanto, aspectos que têm a ver, obviamente, com o word of mouth, e já vimos, e, por exemplo, no setor da hotelaria, ninguém hoje, julgo eu, pelo menos da nossa geração, escolhe um hotel sem, por exemplo, ir ao TripAdvisor ou ir ao Booking.com e perceber que notações é que são dadas a um determinado hotel. E, portanto, este word of mouth hoje não é eu só ir a um jantar onde estou num grupo de amigos em que partilho a minha experiência positiva. É eu chegar ao aeroporto, estar com o meu tablet, ir ao TripAdvisor e classificar de 1 a 10 a minha experiência naquele hotel. E, portanto, o aspecto de feedback relativamente àquilo que é a minha experiência tem um impacto relevante depois na escolha futura de pessoas que eu não conheço, pura e simplesmente. Okay? E que estão completamente fora da minha rede de conhecimento. Quando uma empresa entra numa espiral em que a satisfação do cliente, de facto, é obtida com o retorno desse feedback, acontece, no fundo, aquele último ponto. Portanto, o reforço de valores e o aumento de motivação e empenho das equipas que estão orientadas para a satisfação do cliente. Mas, para isso,
Mais uma vez, é absolutamente essencial medir. Medir e agir em função dos dados que estamos a obter. Só medir não chega, não é? Já vimos que obter rácios de satisfação sem fazer nada não faz muito sentido. Medir de uma forma global poderá fazer pouco sentido, porque eu não consigo perceber quando as coisas correm bem, onde é que estão a correr bem, e quando as coisas correm mal, onde é que elas estão a correr mal. Portanto, temos processos, temos produto e temos claramente as pessoas que influenciam em muito aquilo que é a percepção de qualidade dos consumidores. E, portanto, eu tenho que perceber, nestes 3 eixos, onde é que eu estou melhor e onde é que eu devo melhorar e agir em função disso. E, por outro lado, feedback aos clientes. Quando eu avalio a satisfação do cliente, quer eu esteja muito satisfeito, quer eu esteja muito insatisfeito, eu devo garantir acompanhamento aos clientes relativamente àquilo que é o feedback que eles nos deram. E, portanto, é importante que os clientes percebam que o seu feedback é importante para a organização e tem reflexos no dia-a-dia dessa organização. Bom, isto era, no fundo, aquilo que eu vos queria apresentar. Eu não sei se querem colocar aqui alguma questão mais prática relativamente a estes aspectos. Sintam-se à vontade para o fazer. Pode construir. A tua explicação, estou habitualmente sensível a este tema. E uma das coisas que terá mais dados do que eu, e é isso que lhe pergunto, a utilização daqueles scripts que são horríveis por humanos, por máquinas, o que for, é claramente desaconselhado. Mas nesta diferenciação que vocês permitem ali, existe algum tipo de abordagem a isso? Não. A questão do jogo que me fala dos scripts de atendimento, não é? Nesta parte da satisfação exatamente. Hoje os scripts surgiram nos anos 80 e tiveram, obviamente, o seu tempo de vida, onde o importante não era tanto a satisfação e a experiência do cliente, era muito mais a relação com o cliente, ponto. E, portanto, e era uma relação fria, digamos assim. Portanto, e assentava nesses scripts que me falou há pouco. Hoje em dia isso não existe, ou não deverá existir. Okay? Porque eu não posso falar de um produto ou de uma marca com base num script. Ninguém hoje, em dia, suporta esse tipo de comunicação, certo? E, portanto, quando eu falo ali na relação emocional estabelecida com o cliente, isso hoje é absolutamente essencial. Não há relação emocional com o cliente quando eu estou a ler um script, certo? Portanto, hoje as empresas colocaram de parte a necessidade de ter scripts para vender, para gerir reclamações, para, no fundo, aquilo que são as experiências do cliente com aquela marca. É absolutamente essencial que nessa experiência haja uma componente emocional. E para haver componente emocional, claramente não pode haver script. Não é? Queria colocar 2 questões, uma até bem no cimento do isso. Eu acho que realmente o que diz é o desejável, algumas empresas utilizam, mas na verdade eu também noto que muitas abordagens, ou pelo menos parecem ser baseadas em script. Mas a minha pergunta é... Nós estamos todos a fazer o trabalho que devíamos fazer, então. Pois, exatamente. Bom. A pergunta é, eu recebo, como toda a gente recebe, muitos pedidos de inquéritos de satisfação ao cliente, eu sei que isso é muito importante para a empresa. Sim. Uma coisa que eu queria perguntar é se tem ideia mais ou menos qual é a taxa de resposta aos inquéritos de satisfação quando faz um seguimento. Hoje em dia pergunto, se calhar há alguns anos atrás respondia. Hoje em dia não respondo porque eu estou a fazer a consultoria da empresa e dou com todo o gosto quando ela merece. Mas, na minha opinião, a maioria das abordagens não merece. Vou dar vários exemplos. Por exemplo, telecomunicações, quando eu telefono para perguntar alguma coisa, mas não liga a chamada, vamos mesmo todas as chamadas. E eu penso, bem, mas estou a voltar a despender muito tempo para responder a inquéritos, não vale a pena. Não é assim a abordagem, na minha opinião. Recebo cartas de bancos para preencher em papel, para enviar em papel, não respondo. Deviam saber isso. Porque temos os extratos em digital, por exemplo, era fácil. Que através do software que apresenta é possível saber o perfil do utilizador nesse aspecto. Não respondo. E depois, mesmo quando recebo por e-mail, ou sou um grande fã da marca, ou acho que eles trabalham muito bem, acho que merecem, ou tenho que dar um incentivo. Algumas dão incentivos, por exemplo, ou sorteiam, um voucher pelos seus serviços, se forem serviços que custam próximo zero, mas nada abaixo,
Enfim, eu acho que tem que dar alguma coisa, ou absoluta, portanto, cada instituição recebe um vale de desconto, por exemplo, um pronto de vestir, faz uma quer de satisfação e recebe um voucher de 10 euros. Ora, isso para o ponto de vestir tem uma margem tão grande de 10 euros e eu vou lá gastar o dinheiro. Portanto, acho que há aqui muitas formas criativas de oferecer alguma coisa, nem que seja um bem digital. Mas vê-se pouco, não sei o que é que pensa sobre isso. E já agora, qual é que é a taxa de conversão e se ela vos satisfaz? É uma amostra significativa. Bom, começando por essa pergunta da taxa de resposta relativamente aos inquéritos, ele depende muito do canal que estamos a utilizar. Se eu tiver a usar um canal frio como o e-mail, eu poderei ter taxa... O canal que recebe mais é por e-mail, O canal que está mais democratizado, digamos assim, é o canal e-mail, porque, no fundo, é onde existem mais ferramentas do ponto de vista daquilo que é a oferta digital nesta área e, portanto, que me permite rapidamente implementar esse feedback. Portanto, hoje em dia, e muitas empresas, exclusivamente obtêm esse feedback via esses questionários de satisfação por e-mail, que tipicamente têm uma resposta entre os 12% e os 18%. Raramente, sem qualquer tipo de contrapartida, vão acima destes valores. Nós temos exemplos de que poder ter respostas de 85%, caso haja, de facto, um incentivo à resposta. E, portanto, aí eu tenho uma taxa de resposta bastante superior. E depois depende também, mais uma vez, da organização e o que é que aquela organização tem de pontos de contacto com os meus clientes. Porque, mais uma vez, eu estar a funilar o meu feedback para o canal e-mail, quando tenho lojas, quando tenho serviços na web, quando tenho call centers, penso nas telecomunicações, funciona exatamente assim, não é? Eu tenho lojas, tenho serviços na web, tenho call center para customer care. E, portanto, se eu avaliar esses clientes apenas no canal e-mail, ainda que grande parte deles possa estar dentro desse perfil, poderei não ter uma amostra representativa daquilo que são os meus clientes. E estar a influenciar aquilo que é o meu indicador relativamente à satisfação dos clientes. Agora, quando me pergunta, hoje responde, ou quando me diz que hoje responde a demasiados questionários e que, tipicamente, se calhar a maior parte deles já nem responde. E que quando liga, por exemplo, para um serviço, todos eles lhe querem transferir para um questionário de satisfação. Isso, na minha opinião, são más implementações daquilo que é a avaliação de satisfação do cliente. Porque se liga frequentemente, não deve avaliar frequentemente aquela marca. Por outro lado, eu que de facto quero ter feedback sobre a experiência, mas não vou pedir o feedback constantemente ao mesmo cliente. Eu, para ter uma amostra representativa, não preciso de inquirir os 100% dos clientes que tiveram aquela experiência. E, portanto, posso gerir, de alguma forma, aquilo que é a minha base de clientes para obter esse feedback. E essa gestão tem que ser, de facto, feita para não causar aquilo que já hoje sente, que é a saturação relativamente aos pedidos de avaliação dessas experiências. Portanto, mas isto passa por um período de maturação. Dá-me a ideia que até há bem pouco tempo, até há 2, 3 anos, ninguém estava muito preocupado com a questão da avaliação da experiência. Hoje, as empresas começaram a se preocupar com o tema e se decidiram implementar de uma forma ainda pouco estruturada e pouco sistematizada e pouco organizada, na minha opinião. Mas, mais uma vez, eu reforço aqui este gráfico, eu voltei atrás, porque acho que este gráfico é impressionante. Portanto, aquilo que é a capacidade de remunerar capital de uma empresa que tenha clientes satisfeitos versus um indicador de remuneração de capital de bolsista como o SP500. E, portanto, aquilo que é o retorno gerado dentro das empresas que têm clientes satisfeitos é absolutamente fantástico. E, portanto, esta preocupação que é, eu não sei se a minha empresa merece sequer que eu dê feedback, não é? Aquilo que eu estava a dizer há pouco. É bom que as empresas se preocupem em garantir que os clientes sentem que vale a pena dar esse feedback. Era aquilo que eu dizia há pouco. Se eu respondo a um questionário de satisfação, se eu passo a vida a responder a questionários de satisfação e não recebo sequer um feedback, aquilo que eu sinto é que não vale a pena responder. Eu estou a contribuir para um número e esse número não serve para nada para mim. Portanto, quando me diz que eu preciso de um incentivo à resposta, o incentivo pode ser financeiro, como aquilo que estava a dizer. Não é? Eu ofereço qualquer coisa, eu ofereço um desconto. Estou-me a lembrar de uma situação, exatamente.
ou trabalham bem. Por exemplo, que há tempos fiz uma compra num site na Inglaterra e fiquei tão impressionado com o serviço deles que para já era muito mais barato que qualquer site que eu encontrei. Fiz encomendas no seguinte à tarde, a seguir ao almoço, como foi a primeira vez que comprei lá com cartão de crédito e pediram alguns documentos, o que achei uma boa prática, porque temos proteção de cliente. Enviei os documentos rapidamente, às 6 horas tínhamos fechado esse assunto e recebi a encomenda antes do almoço, veio de avião, de Inglaterra. Fiquei impressionadíssimo que nem em Portugal conseguimos, mas, enfim, dizem que recebem e não recebemos. E portes grátis, produto com uma diferença muito grande de preço, aquilo cuidado do pagamento e depois recebi logo no dia seguinte, que é o tempo de eu experimentar o equipamento, o inquérito de satisfação. E eu respondi, porque achei que mereciam, trabalharam tão bem, que achei que mereciam. Por isso é que acho que se a empresa trabalhar para merecer, ou seja, ou se há uma boa plataforma por trás que sentimos tratamento, embora seja massas inteligentes. Certo. Essa é uma ideia interessante, mas também temos a ideia exatamente contrária, que era o que eu estava a dizer. Eles não merecem que eu dê o meu feedback. Então eu tenho que ter uma forma rápida e simples de que mesmo que eu esteja chateado, eu possa dar esse feedback. Está a ver? Quando eu dizia que eu não vou fazer um e-mail, porque eu recebo, todos nós recebemos na nossa caixa postal N e-mails, e portanto o inquérito de satisfação é mais um que eu ali. Por isso é que as taxas de resposta são baixas. Mas se receber um SMS em que pede para avaliar a minha satisfação de 1 a 10, se eu estiver chateado, eu respondo 1. Está a ver? E essa informação é absolutamente essencial para as organizações para perceberem porque é que eu dei 1. Agora, desde que eu carrego 1 e a seguir receba um telefonema ou receba a visita de alguém a me perguntar porque é que eu dei uma notação tão baixa e porque é que eu estou tão insatisfeito com aquela marca. Está a ver? Agora, eu não posso ter questionários que demoram 15 minutos a responder online ou 15 minutos ao telefone quando estou muito insatisfeito. Não me chateiem, não é? Quer dizer, vocês já me chatearam o suficiente, agora não tenho que estar 15 minutos ao telefone ou 15 minutos a responder um e-mail. Porquê é que eu estou chateado? Não faz muito sentido. Agora, se eu tiver uma forma simples de obter esse feedback, eu até respondo, estou chateado, eu quero mesmo que vocês saibam que eu estou mesmo chateado. Agora, eu tenho que ter retorno disso. Porque aquilo que me dizia era isso que eu ia há pouco concluir, que é o incentivo não tem que necessariamente ser financeiro. O incentivo pode ser, de facto, o feedback. Eu saber de que aquilo que eu estou a responder tem retorno. Está a ver? Porque eu estou a passar aquilo que são as minhas necessidades e alguém me vai, de alguma forma, dar feedback relativamente a essas necessidades. E, portanto, se eu sentir que estou a preencher mais um questionário, a responder mais um questionário online, ou seja, onde for, então não faz sentido. E depois, os questionários não têm que ser só questionários de satisfação. Mais uma vez, eu tenho que avaliar aquilo que são os processos das organizações, aquilo que é o meu produto e as necessidades desse produto e aquilo que são as pessoas. E, portanto, e orientar a avaliação em momentos diferentes para estes 3 vetores, eu posso agir em função desse feedback em 3 vetores completamente distintos. Está a ver? Eu, quando ligou para um helpdesk ou para um customer care e alguém lhe pergunta sobre o colaborador, esse colaborador tem que saber que gera mais ou menos insatisfação, assim como toda a equipa que gera o seu trabalho. Está a ver? E agora, uma coisa é o colaborador, outra coisa é o produto, outra coisa é o contexto até dessa experiência. Não é? Se o contexto já for negativo, eu tenho que saber se o contexto é negativo, que isso influencia de alguma forma aquilo que é a avaliação que o cliente vai dar. Não é? E neste caso, salvo erro, o Vasco tratou do word of mouth nas redes sociais de espalhar a palavra, não foi, Vasco? Pois foi, desse caso, de atendimento, é verdade. Fotografou, é que acho que eu estou a associar a um... Eu acho que temos que realçar quando as empresas trabalham bem. Certo. Mas tipicamente é mais comum o contrário, não é? É mais comum o realçar, eu estou chateado e vou despender a minha energia porque estou chateado em dizer mal, certo? É mais difícil, eu fui bem servido, estou bem servido e agora ainda vou para a internet dizer que fui bem servido. Poucas pessoas têm esse perfil, certo? E por isso não é por acaso que hoje, por exemplo, na área mais uma vez, da hotelaria, há muito push por parte das marcas que empurram o feedback para o TripAdvisor ou para o Booking.com. Eles próprios fomentam isso. Porquê? Porque querem ter melhores notações. Porque se sabe que qualquer um, quando planeia uma viagem, vai procurar um determinado destino e nesse destino vai ver quais são os hotéis com melhor relação, avaliação dos clientes versus o preço que eles praticam.
E, portanto, há aí um push claro dos clientes para esse word of mouth positivo. Portanto, e esse word of mouth hoje não é na minha mesa de jantar com os meus amigos. Não é? É com pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Não é? Vimos aquela senhora da EDP que fez aquele post no Facebook da EDP e que afetou toda a gente que não conhecia. Não é? E, portanto, é um aspecto que é claramente importante. Mas esquecendo um bocadinho mesmo essa questão do word of mouth e do feedback positivo ou negativo, aquilo que é importante é clientes satisfeitos geram maior retorno. Que é aquilo que aqui está. Se eu me preocupar com a satisfação do cliente, se eu me preocupar com aquilo que é a necessidade do cliente, se ajustar a realidade da minha organização àquilo que são as necessidades dos meus clientes, o retorno é claramente positivo. Porque é aquilo que eu dizia, como eu comecei a apresentação. Há um enorme investimento das organizações na captação dos clientes. Se eu não controlar aquilo que é a minha capacidade de reter esses clientes, eu tenho um ciclo contínuo de investimento na captação. Portanto, e não há crescimento. Eu estou a investir para captar, para não perder. Estas empresas investem em captar para aumentar os seus resultados. Certo? Portanto, é aquilo que faz a diferença entre aquilo que é a capacidade de gerar valor de uma empresa para a outra. Mais questões? Existe mais alguma questão? Isto que está a falar agora é algo que nós devemos transmitir sempre aos nossos estudantes, nomeadamente aos nossos estudantes de marketing, que todas as estratégias de fidelização são muito mais difíceis de fazer do que as estratégias de captação de um cliente novo. E, portanto, o segredo está, de facto, em tentar elaborar estratégias que nos permitam fidelizar os consumidores, já que tivermos o gasto e o custo de os captar. Mas naquilo que é a minha percepção de mais de 20 anos de experiência no setor, é que é muito mais sexy a captação. E, portanto, há um muito maior protagonismo, a captação de clientes, é muito mais sexy o tema da captação do que propriamente da retenção. Mas aquilo que é isso que eu, no fundo, eu procuro transmitir com este gráfico, e por isso é que voltei a ele, é que vale a pena equilibrar esse protagonismo. E protagonismo, quando eu digo protagonismo, não vou falar daquilo que é o orçamento das empresas, do ponto de vista daquilo que elas reservam para a captação versus aquilo que elas reservam para a retenção. Bem, muito mais que também depois aqui entramos em situações de mercados internos. Forem mercados internos pequeninos, como é o caso português, não é? Nós, no máximo, somos 10 milhões. Portanto, a captação de 10 milhões esgota-se rapidamente. Sim, acho que hoje as telecomunicações são um belo case study daquilo que é o ciclo de perda e de captação de clientes. Não só as telecomunicações, mas também, provavelmente, hoje o ramo do seguro direto, por exemplo, que é outra área onde muito facilmente se muda, não é? E se percebe aquilo que é o impacto da perda do cliente versus a necessidade de captação. E, mais uma vez, e na área das telecomunicações, acho que é a palavra séria, é muito mais sexy a captação, é muito mais sexy os festivais de verão, é muito mais sexy aquelas campanhas fantásticas que se fazem de captação do que propriamente aquilo que eu acho que é absolutamente horrível, que aconteceu comigo, que é ligar para um customer care, dizerem-me que neste momento o processo de chamadas não me podem atender e que me ligam assim que for possível. Portanto, eu sou o cliente, mas é a empresa do qual eu sou cliente que escolhe o momento indicado para falar comigo. E, portanto, obviamente, eu deixei de ser cliente. Gráficos como estes são necessários mostrar. Sim, e o outro aspecto que era o início da crise. O gap que se torna totalmente evidente a partir do momento em que se dá a crise financeira. Ou seja, onde a qualidade tem muito mais importância ainda. Bem, mais uma questão? Eu daria então para encerrar esta nossa parte de troca de ideias e conhecimentos que me dizia o Vasco. Eu agradeço em nome da Universidade de Lusíada. Muito obrigado, eu, por esta oportunidade. Os nossos dois oradores que acabaram por enriquecer bastante a nossa tarde. Eu, pelo menos, aprendi bastante com as duas apresentações. Muito obrigada. Muito obrigado, então. Ter um bem aqui? Sim. Muito fácil.